Olá, tudo bem? A pedido da nossa irmã Solange Moreira, né? Ela nos mandou um link no YouTube pedindo para que nós estássemos analisando um vídeo de uma mensagem, né? De um pastor chamado Jardel Fernandes. E o tema do vídeo é para onde, né? O que acontece com a alma de quem morre. Então nós vamos estar não analisando a pessoa, né, do pastor, mas apenas estaremos analisando o conteúdo, né, na qual ele vai estar ministrando. E mais no finalzinho nós vamos estar ponderando, né, vou estar explicando Lucas 16, né, que é uma passagem qual ele vai abordar, né, muito mal interpretada por aí. E algumas outras pessoas nos mandaram links, né, também, eu não tenho como responder todo mundo. E muita gente agora está perguntando a respeito do anticristo, né, se o presidente da França, né, se o Emmanuel Macron é o anti-Machia, né, se ele é o anticristo. Ele é um rapaz, né, jovem, novo, né, nos seus 30 e poucos anos, 40, não sei. E apesar dele ter sido eleito com 66,6, né, dos votos, né, apesar dele ter uma boa dicção, né, uma boa desenvoltura para conversar, para dialogar, né, apesar dele ser inteligente, carismático, respeitoso, né, eu não acredito que ele seja, né, o anticristo. Mas acredito que o anticristo realmente ele vai ser como, né, este presidente. Ele é apenas um homem, né, com um certo poder, né. Acho que ele chegou até a se intitular Deus, né, fez até uma alusão a Júpiter. E algumas pessoas lá também, né, não a massa, não a maioria, mas muita gente considera ele um Deus. Mas mesmo assim ainda não é ele, né? Mas o anticristo vai ser sim, exatamente, né, como ele. E eu não posso revelar também um nome agora, né? Eu ainda acho que está cedo e não pode ser assim do nada, né? Eu não posso falar assim, ó, fulano de tal é o anticristo, né? Apesar de eu já saber quem é, porque é necessário, né, todo um caminho, né? Eu deveria fazer igual o João Batista, vim preparando o caminho para depois vocês receberem, né, esse tipo de informação, que não é uma informação assim que se dá assim do nada, né? A pessoa teria que expor várias partes da escritura, né, vários acontecimentos da atualidade para depois juntar as peças e a pessoa ver, né, que faz sentido, né? Então nós vamos eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, né, você pode estar vendo aí embaixo, né? Se você tiver alguma dúvida, tiver algum vídeo que você queira que a gente esteja analisando, né, de acordo com as escrituras, né, do que a gente conhece, né? Então você pode estar mandando o link para nós, pode estar mandando o link também debaixo dos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Eu ainda não divulguei o meu canal do YouTube no Facebook, mas hoje eu vou estar tentando fazer este vídeo ao vivo pelo Facebook. E você mandando pra gente, tanto faz no Face ou no YouTube, a gente pode estar dando uma analisada e gravando, né, já analisando, fazendo ao vivo. Eu vou colocar aqui o vídeo pra gente estar analisando junto, né. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre qual a situação dos mortos. Lembrando que a gente não está, né, contra a pessoa dele, e não tem nada a ver com a pessoa dele, não é apenas ele. Simplesmente nós vamos estar analisando conteúdo, tá? Eu não conheço ele, não sei quem ele é. Até concordo com o enredo da mensagem dele, porém algumas interpretações errôneas, né? Porque quando a gente fala o que acontece com a alma de quem morre, então nós temos duas figuras distintas. Nós temos a alma de quem morre salvo e a alma de quem morre
perdido, né? Será que o que morre perdido está consciente e o que morre salvo também está consciente? Ou será que o que morreu perdido está inconsciente e o que morreu salvo está inconsciente também, né? Então, nós precisamos entender, porque talvez o que acontece com um grupo não é o mesmo que acontece com o outro, né? Provavelmente o que morre perdido, ele possa estar consciente, e já quem morre salvo possa estar inconsciente, tá? Mas nós vamos ver isso, né, no decorrer da mensagem, e principalmente no finalzinho, onde eu vou abordar Lucas 16, né, versículo a versículo. Sabemos que pessoas morrem todos os dias. Em cada minuto morrem 3 pessoas no mundo. Cada segundo, aliás, morrem 3 pessoas no mundo. Milhões de pessoas morrem todos os dias. Nascem muitas outras, mas isso não importa. O que eu quero falar essa noite é exatamente sobre os que morrem. Existem uma grande discussão sobre o que é a morte. Em que estado se encontram as pessoas que morreram? Por exemplo, as pessoas que morreram se encontram dormindo, inconscientes, sem saber de nada, sem perceber nada? Ou as pessoas que morrem, onde elas estão? Ou melhor, ou será que elas estão conscientes? Será que elas estão sabendo de alguma coisa? Será que elas estão entendendo alguma coisa? Isso é um questionamento. E para onde elas foram? Onde elas estão? Para onde foram ou estão indo as pessoas que estão morrendo? Há muitas pessoas que defendem que os que morreram estão inconscientes. Morreu, está inconsciente, não está sabendo de nada, está como se estivesse dormindo. Está inconsciente, totalmente inconsciente. Ele não está tendo atenção absolutamente nada. Há outro grupo de pessoas que dizem que os mortos estão vagando pela terra e que até podem se comunicar com pessoas vivas. A gente sabe que existem pessoas que creem nisso. Gente que diz que falou com o morto, que conversou com o morto, que um parente que morreu apareceu para ele. E já há outros que dizem que os mortos não podem vir aqui, e muito menos se comunicar com alguém, mas que os mortos estão em algum lugar espiritual e totalmente conscientes. Existem pelo menos esses 3 pensamentos sobre essa questão. Mas o que a Bíblia fala sobre os mortos? Qual é de fato a situação dos mortos e onde eles estão? Será que os mortos estão dormindo sem saber nada? Ou será que os mortos estão conscientes, sabendo de alguma coisa? Ou será que tem algum morto, alguma alma penada andando por aí e batendo na porta de alguém para se apresentar e dizer: eu sou seu parente que morreu alguns anos atrás? Se nós abrirmos nossa Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo de número 5, nós vamos ler o seguinte, Eclesiastes 9, verso 5: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Lá em Eclesiastes 9, 5, Salomão disse isso, que os mortos não sabem de nada, que eles não estão, que eles esqueceram de tudo, que eles apagaram, simplesmente morreram, desapareceram, sumiram, não estão em lugar nenhum, não estão fazendo nada, não estão sabendo de nada. Lá em João, no Evangelho. Bom, aqui em Eclesiastes é um livro poético, né? Salomão, ele não está tratando da imatéria, ele não está falando do espiritual, ele está falando da matéria, do cosmo, ele está falando da vida material, né? Ele simplesmente está dizendo o seguinte, que o que você tem que fazer, o que você tem para fazer, é amar, ajudar, seja lá o que for, é para você fazer agora, enquanto você está vivo, porque depois que você vai para o Sheol, que é o termo hebraico que aparece,
que nada mais é que sepultura, que depois que você vai para o túmulo, para a sepultura, você não tem consciência de mais nada e você não pode fazer mais nada. Ele está fazendo uma comparação, né, com a vida material e depois que você morre, né? Ele não está falando da imaterialidade, ele não está falando de alma, não está falando de espírito. Ok? Vamos voltar aqui. Novo Testamento, no capítulo 11, no verso 11 ao 14, quando Jesus se referia a Lázaro de Betânia, irmão de Marta e Maria. Betânia era uma cidade pequena, uma aldeiazinha, e Jesus falou o seguinte, e diz assim: e depois disse Jesus: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Verso 13 de João 11. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, pensavam que Jesus falava do repouso do sono. Então Jesus disse a eles claramente: Lázaro está morto. Então preste bem atenção. Em 2 versículos da Bíblia, existem alguns outros, que nos leva a pensar que os mortos de fato estão dormindo, que eles não sabem de nada, como diz Salomão em Eclesiastes 9. E esses 2 textos aqui e outros mais, eles comparam a morte com sono, como a gente viu. É onde eu falo, né? Quando fala em questão do que acontece com a alma após a morte, né, baseado no que a gente tem na Bíblia, né, trata-se de 2 grupos. Tem um grupo das pessoas que são salvos, né, e tem o grupo das pessoas que não são salvos, né. O grupo das pessoas que não são salvos e morreram, eles ficam inconscientes, dormindo, né? O que Paulo fala, os que dormem em Cristo, né? Os que estiverem dormindo em Cristo, né? Você sempre vai ver essa expressão nas cartas dele. E tem o grupo das pessoas que morreram, né, perdidos, né, que já não ficam como os que morreram salvos, né? Eles ficam totalmente conscientes, né? Nós vamos ver isso aí no decorrer do vídeo. Com alguém que está dormindo, com alguém que está inconsciente, sem saber de nada, sem perceber nada. Por isso que algumas pessoas, baseadas nesses versículos, dizem que quem morreu está dormindo, que quem morreu está inconsciente, quem morreu não sabe de nada, que quem morreu não sente nada, enfim, baseado nesses versículos. Mas eu quero dizer para a igreja essa noite que está errado o que eles estão pensando. Eles leem esses versículos, olha, está aí, Salomão disse que o morto não sabe de nada, que a memória dele ficou esquecimento, ou seja, ele não está lembrando de nada, não está sabendo de nada, ele não está sentindo nada, ele acabou, pronto, morreu, desapareceu, acabou. Quer dizer para vocês, irmão, que os mortos estão conscientes, sim, e a Bíblia nos prova isso claramente. O que acontece é que algumas pessoas, ao interpretarem os textos bíblicos, interpretam eles erroneamente, desprezando o que as escrituras realmente dizem. Aí fica difícil você ir pegar um texto bíblico para ler e desprezar, de buscar mais conteúdo, mais textos, mais contextos e procurar entender o assunto. E interpretar um texto como esse, sem buscar o conhecimento nas demais escrituras, acaba cometendo erros, como se tem acontecido por aí. Então nós vamos buscar provas nas escrituras essa noite, tá? Que os mortos estão conscientes. Porque eu digo para vocês o que a Bíblia diz. Tem muita gente por aí dizendo: os mortos não estão vendo nada, não estão sabendo de nada, baseado naqueles textos ali e outros. Mas a Bíblia vai provar para nós o contrário. A Bíblia vai provar para nós que os mortos estão conscientes. E nós vamos ver essa noite que os mortos estão conscientes, aonde eles estão, tá? E nós vamos ver isso em nome de Jesus. Então, primeiro,
Abra lá em 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 20. 1 Pedro capítulo 3, do verso 18 ao 20. A Bíblia diz que Cristo morreu. E se Cristo morreu, então se é verdade o que algumas pessoas dizem por aí, que os mortos estão dormindo, então Cristo também deveria ter ficado dormindo quando ele estava morto. Mas olha o que é que a Bíblia diz, 1 Pedro 3, do 18 ao 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Aqui fala do sofrimento de Jesus, a paixão. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na carne, aqui já fala da morte dele, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. O que é que o texto está dizendo, irmão? Preste bem atenção. Alguns dizem por aí, não, quem morre não está vendo nada, está sabendo de nada. Mas eu vou provar para vocês que quem morre está consciente. Jesus morreu. Se Jesus morreu, era para ele ter ficado dormindo sem saber de nada. Mas o texto diz, irmão, que quando Jesus morreu, ele foi até um determinado lugar pregar para os espíritos que estavam aprisionados. Bom, isso aí já é um erro na questão da tradução, né, da Bíblia. É só questão de raciocínio, né? Na verdade, no original, se a gente for checar ou as enciclopédias mais respeitadas, né, dicionários internacionais de teologia, não diz que Jesus desceu para pregar os espíritos em prisão. Imagine naquela época, né, antes do dilúvio, uns 4.000 anos de existência da humanidade. Imagine as pessoas que morreram, né, sem salvação, né? O julgamento deles na época era apenas na primeira Bíblia, né, Taná e Torá, lei e profetas. Imagine aquele povo em 4.000 anos de existência, né, lá no inferno, lá em prantos e ranger de dentes. Você imagine eles em tormento. Aí Jesus chega lá e fala: olha, vim pregar para vocês, né? E eles lá em prantos, vocês acham que eles iriam rejeitar? Quem é que iria rejeitar? Então o inferno estaria vazio, né, até Cristo. Só teria pessoas lá da ressurreição de Cristo para frente, né? Eles tiveram uma segunda chance, mesmo estando lá. E nós não vamos ter essa segunda chance também, não? Então seria injusto, né? Ou seja, a própria Escritura diz que o homem está sujeito a morrer uma vez, né? E vindo após isso o juízo, né? Não tem segunda chance. O que está escrito mesmo nesse texto aí de Pedro é que Noé pregou com o mesmo Espírito de Cristo, né, durante aqueles 120 anos. Então não faz sentido, né, essa tradução, e aonde muitos teólogos, né, caem nesse erro. Logo Jesus não estava dormindo. Logo Jesus não estava inconsciente. A Bíblia mostra que mesmo Jesus estando morto, dormindo, ele estava consciente pregando aos espíritos em prisão, como o texto diz. Mas aí alguém pode dizer: não, pastor, é porque era Jesus, o Filho de Deus. Por isso que quando ele morreu, ele estava consciente. E eu lhe digo, meu irmão, que não era por isso que Jesus estava consciente. Olha, em Mateus 27, 52, diz que e abriram-se os sepulcros, né, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, né? Ou seja, ele pode ter ido lá, né, porque após a morte de Jesus, o que aconteceu? Teve 3 horas de trevas, 3 horas de luz, né? Houve vários sinais, e
a alma das pessoas, né, foram abertos os sepulcros e a alma de algumas pessoas que dormiam, né, saíram, né, ali para fora e começou, né, a assustar as pessoas. E depois eles desceram para Jerusalém, né, o cemitério ficava um pouco mais distante. E mesmo assim esse sinal não serviu, né, para as pessoas, né, enxergarem que Cristo é o Messias, né? Então ele pode ter também levantado a questão do que a Bíblia chama de seio de Abraão, né? O terceiro céu. A gente não tem uma especificação a respeito. Ou ele pode ter ressuscitado, colocado a alma desses espíritos, né? Desses santos, né? E foram aqueles que saíram ali, né? Na época em que ele estava morto, né? E assustou aquelas pessoas, né? Como um sinal também. Né, parte até mesmo de uma profecia. Jesus estava consciente mesmo após ter morrido, porque de fato todas as pessoas que estão mortas estão conscientes. Jesus não estava consciente não é porque ele era o filho de Deus, não. Jesus estava consciente porque todos que morrem estão em um lugar conscientes. Eles não apagaram, como pensam algumas religiões. Eles estão conscientes. Vamos ver mais prova bíblica. Abra lá em Lucas 23. Nós já vimos aí que a primeira prova bíblica que os mortos estão conscientes. Jesus, quando morreu, ele não ficou dormindo, não apagou, não desapareceu. Ele estava pregando aos espíritos em prisão, mesmo morto. Olhava para o corpo de Jesus ali, o corpo estava lá morto, dormindo o corpo. Mas o espírito dele estava onde? Estava lá pregando em algum lugar, aos espíritos em prisão. A segunda prova de que os mortos estão conscientes, em Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, aquele ladrão que estava pendurado na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, Jesus estava lá na cruz pendurado, tinha um ladrão do lado direito, outro do lado esquerdo, e Jesus disse para um deles, aquele que se arrependeu: em verdade te digo que hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. O que Jesus estava querendo dizer? Vai estar comigo no paraíso hoje. Jesus estava falando para aquele homem, irmão, da glória que aquele homem ia contemplar e desfrutar depois que morresse crendo em Jesus. Não é exatamente o que está escrito na Bíblia, né? Na maioria das enciclopédias diz que Jesus falou que de hoje em 3 dias estarás comigo no paraíso, né? Porque talvez, né, se dentro da visão de que ele foi elevar o seio de Abraão, né, tirar lá entre os tártaros, né? Então, provavelmente pode ter sido, né, é o que alguns pais da igreja afirmam, né? De hoje em 3 dias estarás comigo no paraíso, né? Algumas traduções traz: te digo ainda hoje. Aí traz uma vírgula, depois estarás comigo no paraíso, né? Então tem essa questão. Agora eu lhe faço uma pergunta: como é que alguém que está dormindo sem ver nada pode desfrutar de um paraíso? Me diga. Ele está no paraíso, mas o texto não relata, né, que ele estaria consciente, né? O texto não está falando disso. Apenas que ele ia ser salvo, né? Ele pode estar dormindo, né? Isso faz parte, né? A metáfora da palavra céu significa descanso, né? Então, paz. Então, não é exatamente o que o texto está escrito. Está entendendo isso aí? Amém? Se o cara está dormindo, como é que ele está num paraíso, desfrutando? Então quer dizer então que toda noite quando a gente dorme, a gente vai num paraíso? É claro que não. Sim. Então Jesus disse: hoje tu vai estar comigo no paraíso, mostrando para aquele homem o quê? Que aquele homem ia entrar num lugar de descanso, num lugar de gozo, num lugar de glória. Aquele sofrimento que ele estava passando na cruz ali, quando ele morresse ia já se acabar, e a alma dele ia entrar no paraíso, de modo que ele ia sentir o gozo, a glória, a alegria, a presença de estar naquele paraíso. Não se pode dizer hoje tu vai estar comigo no paraíso, se você não vai sentir nenhum gozo, nenhuma alegria, nenhum prazer. Se Jesus disse que aquele homem ia estar no paraíso com ele naquele dia,
É porque Jesus estava dizendo que aquele homem ia sentir gozo, prazer e alegria depois que morresse com Cristo e entrasse no paraíso de Deus. Amém? A gente já podia até parar por aqui, diante dos textos que a gente leu. Jesus morto, consciente, pregando o evangelho lá aos espíritos em prisão. Forçou muita barra, né? Jesus pregando o evangelho aos espíritos em prisão, né? Isso é a falta de buscar um pouquinho mais, né? Checar em algumas enciclopédias, né? Estudar um pouco o grego, que é a língua mãe do Novo Testamento, né? Então, a gente não pode confiar 100% numa tradução em português, né? Que advém do latim, da Vulgata Latina, né? Porque muitas palavras perdem o sentido, perdem o significado, e entra até mesmo a questão, né, das variantes, né? Onde falta algum pedaço de texto e eles colocam o que lhes apraz, né? Não fazia sentido nenhum Jesus pregar para as pessoas que já estavam condenadas, uma vez que a Bíblia diz que o homem está sujeito a morrer uma vez e após isso o juízo, né? E as pessoas estando lá em tormento, né, em prantos, elas, óbvio, todas aceitariam, né, a pregação de Jesus e o inferno, o local de tormento, ia ficar vazio, né? Então eles teriam uma segunda chance e nós não teríamos uma segunda chance, né? Ou seja, Deus seria injusto, né? Então tem que pesquisar um pouco mais, né, a respeito de alguns textos que não faz sentido. Vimos aqui outra passagem, Jesus dizendo para um moribundo, dizendo: hoje tu vai estar comigo no paraíso, porque ele creu. Ou seja, que aquele homem não ia apagar, não ia ser destruído, aquele homem ia morrer o corpo dele, mas a alma dele ia ficar viva. Mas vamos ver mais umas provas. Abra lá em Apocalipse capítulo 6. Vamos ver se... Nós já estamos vendo aqui que esse negócio de dizer que quem morreu apagou, está dormindo, não está vendo nada, já estamos vendo que não existe. A Bíblia está mostrando o contrário. Ou pegar aqueles textos lá do Antigo Testamento, ou mesmo um texto do Novo Testamento, interpretar ele errado para dizer que estão dormindo, não dá certo. A Bíblia está mostrando aqui, de fato, pessoas que morreram, mas que estão conscientes lá onde elas estão. Ali foi depois de ressuscitado. Apocalipse 6, do verso 9 ao 11, diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E verso 10: e elas estavam dormindo inconscientes, sem fazer nada. É isso que diz, não? E elas clamavam com grande voz. João está vendo o que, irmão? A alma de quem morreu. O corpo daquelas pessoas estava lá no sepulcro, morto, dormindo o corpo, mas a alma delas estava lá no paraíso, vivas, consciente. E o texto diz mais, que elas clamavam com grande voz, dizendo o quê? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? Aquelas almas estavam ali e elas se lembravam que tinham sido assassinadas. Olha o clamor delas, lá debaixo do trono de Deus. O paraíso fica lá, debaixo do trono de Deus. Eu estava lá clamando: até quando, soberano dominador? Ele estava consciente ou não, irmãos? E eles dizem: até quando não julgar a nossa causa? Até quando não vingar o nosso sangue? Aquelas pessoas, irmãos, elas estavam conscientes e lembravam das suas vidas passadas, lembravam do que elas tinham passado. Não com dor, nem com sofrimento, nem com angústia, nem com depressão, porque eles estavam no paraíso. Esses sentimentos aqui não existem mais. Eles tinham apenas o sentimento de justiça de Deus na vida deles, esperando a justiça de Deus vingar a morte deles. Mas não havia ódio, nem ira, não havia cólera no coração deles, nem amargura, nem rancor, não havia nada disso. Bom, a questão do livro apocalíptico, né, que é um livro de revelação, um livro de tipologias, né, nós temos que estar
entrando em todo um contexto, né? Mesmo que eu dizer que a terra, ela chora a vingança do sangue de Abel, por exemplo, né? Ou seja, não que as pessoas estavam conscientes, porque as pessoas que morrem salvas, elas estão num descanso, né? É simplesmente dizer que as pessoas que estão sendo injustiçadas, né? As pessoas que estão sendo desprezadas, né? O mundo, a terra, né? O bem clama, né? Por justiça, né? Tem um texto que diz na Bíblia assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Na verdade, não é nem assim que está escrito, tá dizendo mais ou menos que quando o Filho do Homem voltar, achará alguém pedindo por justiça, né? É esse mais ou menos o contexto. Então, não é exatamente que as pessoas estão lá pedindo por justiça, uma vez que elas estão em um descanso, né? Em conforto, em consolo. Eles tinham o sentimento de Deus, o sentimento de justiça de Deus, mas estavam conscientes. Sim, eles estavam conscientes. Aí no verso 11: foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Repousasse, né? Esperasse ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha aí. Olha, pegue essas vestes brancas, vistam aí, e espere mais um pouco, que tem alguns irmãos de vocês ainda lá na terra vivos, que tem que morrer martirizado igual vocês morreram. Vocês descansem mais um pouco. O que é isso? Estavam lá conscientes, com memórias, sim, mas descansando, repousando. Não havia fadiga, não havia cansaço. Não há fadiga, não há cansaço. Em Lucas 16, 31, ou 19, perdão, é um dos textos mais claros que falam sobre isso. Até agora nós estamos vendo claramente mortos conscientes. Então nós estamos vendo o quê? Que quem está morto, lá onde está consciente. Não é isso que nós estamos vendo na Bíblia? É isso. O problema não é que tem gente por aí que pega a versículo da Bíblia e fica fazendo malabarismo teológico para poder dar uma direção no que eles pensam, no que eles acham. Ele se recusa a receber a mensagem que a Bíblia traz. Ele se recusa a entender a Bíblia como realmente ela se expressa. Eles querem criar a sua própria interpretação. Por isso eles criam essas distorções. Em Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso, também é chamado de seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Uma coisa semelhante você vê aqui, que a morte veio para os dois. Quem olhava, foi no velório do Lázaro, olhou e viu um corpo morto. Quem foi no velório do rico, olhou e viu um corpo morto. Porém, as suas almas não estavam mortas. Sempre que nós vamos a um velório, irmãos, ou que nós olhamos alguém morto, de fato nós estamos vendo um corpo morto, um corpo adormecido. Mas o texto mostra claramente que suas almas estão vivas e conscientes em algum lugar. E ele diz no verso 23: e no inferno, aonde? Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Preste atenção. Aquele homem, a alma daquele rico foi para onde? Para o inferno. Lá ele ergueu os olhos para olhar para longe, e ele, ao olhar para longe, a Bíblia diz que ele estava em tormentos, ou seja, sentindo dores, ou seja, os mortos, a alma desses mortos aqui também estavam sentindo dores, assim como
Bom, o que sente dor na verdade é a matéria, né? Para ele estar sentindo dor, ele deveria estar vivo, né? Nós vamos ver, assim que ele concluir Lucas 16, nós vamos entrar versículo a versículo para a gente entender esse texto, né? De uma vez por todas, muito deturpado aí. O Lázaro estava sentindo gozo no paraíso, o descanso, o repouso. A alma do rico que estava no inferno estava sentindo dores. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Verso 24: e clamando disse: pai Abraão, ou seja, ele reconheceu. Aquele rico estava tão consciente que ele até reconheceu: olha lá Abraão e Lázaro, eu conheço Lázaro, ele estava lá perto de casa, ele reconheceu. E ele continua dizendo: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Os sentidos, os 5 sentidos daquele homem estavam vivos. Ele sentia sede, ele sentia tato, ele sentia calor. Seus sentidos estavam vivos e ele estava completamente consciente. Sim. E no verso 25: diz porém Abraão: filho, lembra-te. O que é isso? Tem memória. As pessoas que morreram estão lá mortas agora. Lá onde elas estão, elas têm memória. Elas têm. Bom, lembrando que ele está falando do Lázaro, né? Do que foi perdido. E não, o texto não está falando quer dizer, ele está falando do rico, né? O que morreu sem a salvação. Já não está falando, o texto não está falando sobre o Lázaro, né? Sobre a memória, lembra-te, né? Ele está associando todas essas palavras, né? A todos os dois grupos, né? Do que morre salvo e os perdidos. Mas a palavra lembra-te, todas estão referindo ao rico, né? Que perdeu a salvação, não ao Lázaro. Lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Tinha 2 mortos ali. Ela... Também que o texto falou consolado e atormentado, né? Era Lázaro um crente fiel, o outro era o rico, um rebelde. Lázaro era um crente fiel, não. Aí já está forçando até demais o texto, né? A palavra não diz que ele era um crente fiel, né? Até porque se ele fosse um crente, né? Qual que seria a crença dele? Porque ali, Abraão ali está falando, né? Eles têm Moisés e os profetas, né? Jesus ainda não tinha vindo, né? Então não seria crença em Cristo, até porque ele ainda não tinha vindo. Era apenas a primeira Bíblia, né? O Antigo Testamento que eles tinham. Estava no inferno atormentado, como o texto diz, e Lázaro estava sendo consolado, confortado, porque Jesus disse que o lugar ali era um paraíso, e paraíso é lugar de gozo. Verso 26: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. O que é que esse texto mostra para nós? Que as pessoas lá têm vontade. Quem quiser passar do paraíso para lá, ninguém ia querer, né? Lógico que não. Mas que estava no inferno queria passar por lá de lá, tinham vontade, mas não podia. Isso mostra também para nós o quê? A questão do purgatório, né? Que aqui você vê que não existe purgatório aqui. Não tinha meio termo. Um estava no paraíso, outro estava no inferno e acabou. E não tinha como aquela velha história católica. Não, a alma dos que não foram tão mal, vão para o purgatório, a gente vai fazer uma missa de 7 dias, vai rezar por ele, depois a alma sai e vai para o paraíso. Não existe isso. Olha, eu não diria a respeito assim, contra a questão da palavra purgatório na etimologia, né? Se você for ver, acho que no século VI, o Papa Gregório, se não estiver enganado, ele foi estudar, né, a etimologia das palavras Sheol, Hades, né, Tártaro e tantas outras palavras que foram traduzidas por inferno, né? Naquela época em que a Igreja Católica vivia por indulgências, né? Então eles meio que criaram um inferno,
né, diferente do que o que realmente existe, né, colocando muito terror, fogo, né, coisas físicas para assustar os camponeses, a fim de que eles viessem, né, para comprar indulgência e se livrar deste lugar. Então ele pesquisando as palavras, estudando, né, onde fala, por exemplo, do Vale de Inon, que era um lixão na época de Jesus, e que antigamente as pessoas faziam sacrifício jogavam as crianças lá para fazer sacrifício a Moloque, a Baal, né? Eles colocaram o inferno lá no lugar, né? Onde está escrito sepultura, colocaram inferno. Onde está escrito lugar de descanso, né? Que também é sepultura, é o mesmo sinônimo, colocaram inferno, né? Então ele descobriu, e quando ele viu que essas palavras não significavam exatamente a palavra inferno, né, nessa conotação, ele realmente entendeu, né, a questão do inferno que tem na Bíblia, e ele viu o seguinte: se eu falar a verdade para as pessoas, né, nós vamos perder o domínio sobre elas, porque elas já estão sendo dominadas, né? Então a gente não pode dizer a verdade, mas de uma forma ou de outra eu vou colocar a verdade para elas, né? Aí ele foi e colocou o purgatório, né, que foi o inferno que realmente ele descobriu, onde as pessoas seriam atormentadas na sua consciência, né? É pior até mesmo do que o inferno com fogo, né? Porque lá não existe matéria, né? Como é que você vai queimar num fogo físico, material, sendo que lá é imaterial, né? Ou seja, lá é atemporal, não tem espaço, não tem tempo, matéria, né? Então, não que exatamente os católicos têm como purgatório, né, a interpretação que eles têm, mas exatamente se você for analisar na etimologia, na raiz das palavras, no verdadeiro significado delas, né, seria basicamente a ideia do purgatório, né? Nós vamos ver depois nesse texto, em Lucas 16, o que vai trazer uma clareza maior para nós, tá? Não tem como passar de um lado para o outro. E no verso 27 disse ele: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa do meu pai. Aquele cara lembrava que tinha um pai. O que mais que ele lembra? Verso 28: pois eu tenho 5 irmãos. Lembrava até quantos irmãos tinha, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Irmãos, o texto está mostrando para nós o quê? Que aquelas pessoas que morreram, eles lembram que tem familiares aqui. Aquelas pessoas que morreram, eles lembram da casa do pai, lembram da casa da mãe. Mas é o que eu já falei, né? Quem está lembrando ali do pai, dos irmãos, é quem morreu perdido, né? Não está falando do Lázaro, né, que foi salvo. Está falando do rico, que morreu perdido, né? É dois cosmos, duas realidades completamente diferentes, né? Nós vemos que realmente o rico que morreu perdido, ele está tendo consciência. Agora não significa que o mesmo está acontecendo com quem morreu salvo, uma vez que a Bíblia fala os que dormem em Cristo. Então nós vamos analisar daqui a pouco. Nós vamos ver essa questão. Lembra de quantos irmãos ele tinha, e até se preocupa, no meio daquele tormento, ele se preocupou com a família dele que estava aqui na terra. O desespero. Aquele homem não estava consciente, ele sabia que a família dele corria o risco de ir para lá, e aquilo causou ainda mais tormento e preocupação nele. E isso está acontecendo hoje lá. Isso está acontecendo agora. Você está me vendo, eu estou te vendo, porque nós estamos nesse corpo ainda. Mas eles não podem mais vir aqui, porque eles não estão mais nesse corpo. Eles só podem ver o que está lá. Nós, porém, não podemos ver o que está lá, porque estamos nesse corpo. E eles que estão lá não podem ver mais o que estão aqui, porque não estão mais nesse corpo. É esse corpo que nos permite ver as coisas daqui e nos impede de ver as coisas de lá. E é este corpo também que está aqui, que sente dor, que sente sede, né? Mas quando saímos desse corpo, ela já não pode mais ver aqui. Por quê? Porque não está mais nesse corpo. Nem ver e nem sentir, né? É o óbvio. E ele diz, pedindo para Abraão mandar lá o Lázaro pregar para os irmãos dele.
eles também não ir lá para o inferno, né? E Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, ouçam. E ele disse, né, 30: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, se arrependeriam. Olha que coisa interessante, irmão. Enquanto algumas pessoas pensam que os mortos estão dormindo, acabou, desapareceu, sumiu, não estão vendo nada, um morto estava lá, a alma do morto estava lá, vendo a alma do outro morto, e pedindo para uma daquelas almas ressuscitar e voltar aqui na terra para falar com ele. Interessante. Mas Abraão disse... Bom, primeiro que... deixa eu pôr a câmera completa aqui. Primeiro que esse texto, esse diálogo que houve ali entre o rico e o Lázaro, o rico e Abraão, ele não existe, tá? São dois cosmos completamente diferentes, né? Apenas uma metáfora, tá? É como se... Eu não vou dizer bem uma parábola, porque uma parábola ela não trabalha com nomes próprios e não trabalha com advérbio de tempo, né? Você vai ver no início: houve um certo homem, né? E trabalha com o nome de Lázaro, Abraão. Então, a gente pode ver que seria uma parábola, uma metáfora, né? Porque Abraão ali, ele está representando Deus, e Lázaro, né? Eles acabaram dando o nome para ele, mas representa a classe das pessoas desprezadas. E tem o rico, que já não traz a questão do nome, né? Porque se nós não trouxermos essa questão da metáfora, né? Como é que ficam as pessoas que morreram antes de Abraão? Como que ficam Abel, por exemplo? Para que seio que ele foi? Adão e Eva, para qual seio que ele foi? Né? Então a gente não pode interpretar algumas passagens literal, que é apenas uma visão do que é, né? Após o partir, né? Após você sair dessa matéria, mas não é algo que a gente possa estar interpretando, estar trazendo, né, para os dias de hoje, porque conversa entre salvos e não salvos, isso aí jamais vai existir, nem ver também. Vamos voltar aqui que a gente já vai explicar o Lucas 16. Para ele, 31: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco aceitarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Interessante que ele diz, preste atenção, que o morto só podia voltar para a terra se ele ressuscitasse. Ele deixa claro isso aqui no verso 31. Se um desses mortos aqui ressuscitasse, ou seja, para uma alma daquela poder voltar para cá e falar com alguém, ela tinha que ressuscitar, voltar para o corpo e poder vir falar com alguém. Isso já derruba por terra o que também? Aquela questão de que tem alma por aí falando com alguém. Não existe isso. Então, meu irmão, você entendeu aí, amém? Nós vamos continuar. Deixa eu falar só um pouco com vocês aqui. Tudo que nós lemos aqui foi Bíblia. Não deu tempo nem de eu falar nada ainda. Só versículo, porque bom pregação é bom assim. Bom, vamos entrar aqui agora para a gente entender, né? Para encerrar rapidinho a questão de Lucas 16. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Estamos aí com a Bíblia, né? Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui Jesus já vem, né, contra o sistema de hoje, né, que prega uma vida regalada, esplêndida, né? Vem contra os religiosos também, né, daquela época, porque eles pregavam que se alguma coisa estivesse errado com você, né, você não estivesse bem de situação, se você não tivesse uma vida boa e próspera, era algo espiritual que estava errado com você, né? E é coisa que não é diferente, né, nos dias de hoje. Ainda se prega isso, né? A questão do que ele vestia de púrpura e linho finíssimo, né? Algum problema? Não. Sim e não, né? Porque tudo é ambíguo, né? Enquanto nós vivemos neste mundo. Problema porque
porque ele vivia, né, dessa condição, e não seria um problema se ele ajudasse quem precisasse, na questão ali do Lázaro. Agora, no caso que ele não fazia nada, via ele precisando e não fazia nada, então se tornou um problema, porque ele tinha mais, né, então ele poderia repartir. Então, um problema por isso. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Bom, na questão do versículo 21, né, a questão dele desejar comer aquelas migalhas traz uma representação da miséria em que ele vivia, né, da situação que ele se encontrava. E a única coisa que ele tinha eram os cães, né, que lambiam as feridas dele. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A questão que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, nota que não há um relato de alguém vindo buscar, né, triunfalmente, né, uma busca honrosa, né, como se diz por aí. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no inferno ergueu os olhos, tá? Nós temos, na verdade não é 2 olhos, nós temos na verdade 3 olhos, tá? Nós temos 2 olhos carnais, que é esse que você está me vendo aí agora, e temos o terceiro olho, que é o olho da sua consciência, né? O que fala para você, às vezes, quando você está fazendo algo errado, e você vê que aquilo é errado, você sente que aquilo é errado, aquilo ali é o teu terceiro olho, né? A tua consciência te acusando, né? É o teu diabo, é o teu acusador. Esse é o olho imaterial, tá? Então, quando diz que ergueu os olhos, é os olhos da consciência. Estando em tormentos, tá vendo? Aqui você já vê um holograma, né? Ele ergueu os olhos e começou a entrar em tormentos, né? Ou seja, a visão da consciência, né? Que é o terceiro olho, os olhos eternos da alma imaterial, né? Os olhos que teremos após a morte. Se você, por exemplo, fechar os seus olhos agora, né? Você vai começar a pensar, né? Ou seja, esse aí já é o teu terceiro olho. Porém, agora estando em vida, é um ato voluntário, né? Você está fechando e está tendo visões, está tendo pensamentos, né? Porém, lá no inferno, como traz o texto, já é algo involuntário. Você não vai escolher, né? Eu costumo dizer até que a vida, ela é um livro de páginas brancas, né? E você é que escreve a sua história, né? Então aqui já foi a história, né? Este foi o filme da vida do rico, o que ele escolheu para a vida dele, né? Vamos para o versículo 24. E clamando, olha para você ver, clamando, aqui ele já estava com outra consciência, né? Disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado, não queimado, tá? Atormentado nestas chamas. Ou seja, a questão aqui do versículo 24, né, nós vemos que, né, presta atenção, Abraão é a figura conhecida da primeira Bíblia, né,
dos judeus, e aqui ele representa o Criador. Abraão aqui ele está representando Deus, né? Porque naquela época era, né, a Bíblia que eles tinham, então seria essa figura hoje. Então o que acontece? O rico, ele só via Lázaro. Ou seja, a tortura da consciência dele de rever seus atos, né? Ele via exatamente os seus erros, pois Lázaro envolvia diretamente aqui os seus erros, né? O que ele deixou de fazer, né? Então, essa é a observação do versículo 24. Né? Abraão, tem misericórdia de mim. Ou seja, isso aqui, o que ele devia ter feito em vida, né? Ele deixou para fazer depois que morreu. Ele deveria ter dito enquanto estava em vida, né? Deus, tenha misericórdia de mim, da minha alma. Provavelmente ele passava perto do Lázaro, né? do pobre, via ele e falava assim, Deus, tenha misericórdia dele, né? Mas não fazia nada. E agora já está clamando, né? Pai Abraão. Manda que Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Ou seja, existe dedo na imaterialidade? Não existe, né? Então, e refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Que nós estamos falando de mundo imaterial, né? Então, até mesmo dizer, né, pessoas que vão ao inferno, né? Isso o texto aqui não traz para nós essa visão, né? A questão também não existe dedo, né, num corpo espiritual, nem língua, nem água, nem fogo, nem como refrescar. É um tormento como que de um fogo, né? É um refresco como que de uma água sobre uma língua queimando e ardendo, né? É uma metáfora viva que acontece, né, todo dia morrendo um rico e um Lázaro, né? Então, sempre você vai ter, a cada segundo, a cada minuto, morre um rico e um Lázaro, um rico e um Lázaro, né? Então, um rico e um pobre sempre está morrendo. Então, está trazendo essa tipologia, né? Então, morrer ao acordar, né? Paulo afirma isso. Então, as chamas, né? O tormento lá vai ser tão fortes que você vai chegar a delirar, né? Vamos seguir aqui. Onde eu parei? Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Olha para você ver que profundo, né? O prazer no mundo condena a alma, mas a dor no mundo salva a alma, né? Quando doer, se alegre. Sofra aqui, a dor te salva, né? É isso que a gente pode ver pelo texto, né? Mas infelizmente o sistema hoje, o cristianismo hoje prega prazeres, né? Todos que pregam prazeres e vivem os prazeres, né, terão de passar como o rico nesta reologramação, né, de tormento, né? No versículo 25, e este agora é consolado, né? Veja, Lázaro estava sendo consolado, né? Então este é o equilíbrio do Criador. Este é a balança dele, né? Que é para balancear os que morrem em dor, que vão receber consolo, e os que morrem em prazer, receber tormento, né? Versículo 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O versículo 26, essa palavra abismo aqui, ela é simplesmente a separação de cosmos, né? De quem morre salvo para quem se perde, a dualidade dos cosmos, né? Ou seja, está trazendo uma diferença dos dois mundos, né? A imatéria para quem morre perdido e a imatéria para quem morre salvo, né? Porque não existe lugar, inferno de lugar, existe dor, e céu é prazer, né? Inferno representa a dor, né?
aqui. E aqui nesse texto nós podemos ver que é onde Deus interfere, né? Ele interfere lá, depois que a pessoa parte, né? Depois que ela escreveu o livro dela, Deus apenas vai assinar embaixo. Então, ninguém vai escapar, né? Vamos... Versículo 27. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, né? Ou seja, aí ele diz aqui, o Abraão, né? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. A lei e os profetas é a primeira Bíblia. Ouvir os profetas é o mesmo que aprender o espírito da Bíblia e praticar, né? Mas agora ele tem misericórdia, agora ele pede por amor, né? E Abraão, né, como quando ele diz aqui, eles têm versículo, tem Moisés, né? Moisés é o Pentateuco que Moisés escreveu, que é a lei, né? E os profetas o Taná. Então eles tinham a Bíblia deles, que era o Antigo Testamento, né? Então eles eram justificados, né, ainda pela lei. Então ele cita, aí Abraão finaliza aqui, ó. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, a Bíblia, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscita. Aqui prova cabalmente que o Criador não interfere fora da sua justiça. Aqui prova que o Criador não faz sinais para crentes que se sentem privilegiados. Aqui prova que devemos seguir o bem, que é a Bíblia, né, a palavra que conhecemos. Aqui prova também que o rico e seu pai e seus irmãos eram religiosos, materialistas em vida, porque ele citava a Bíblia, porque ele citou Abraão, né? Jesus não detalha sobre a vida de Lázaro, né? Eu não duvido nada que ele era um pagão, um samaritano, né? Mas Jesus deixou bem claro que o rico era um religioso, porque ele citou a Bíblia, e com a Bíblia e tudo, ele foi para o inferno, né? Então, aqui prova que todas as cidades também, né, o mundo inteiro vive no fenômeno rico e Lázaro. Todas possuem ricos e pobres, né? Aqui prova que a desigualdade social é a dualidade divina no crivo, né? Cidades de um lado ricos e de outro lado favelas. O rico e o Lázaro dominando o mundo, né? Pobres e ricos. Então o que nós podemos tirar? Você vê até mesmo na cidade que você mora, né, tem os bairros nobres, tem o centro, e jamais nas periferias, nas favelas, né, sempre você vê essa divisão, rico e pobre, rico e Lázaro, né? Você vai ver também o Vaticano, né, com sua púrpura, sua riqueza toda, né, o linho fino, as riquezas das igrejas pentecostais, né, e neopentecostais, Valdomiro, Edir Macedo, Silas Malafaia, né, todos esses líderes, todas essas igrejas, todas essas religiões vão perecer e verão todos os dias os Lázaros diante de vocês, diante deles, né, porque sempre usam a Bíblia para matar, para roubar, para invadir guerras, tudo em nome de Deus, sempre foi em nome de Deus, né? Jesus foi morto em nome da Bíblia, mataram os profetas em nome da Bíblia, mataram os discípulos em nome da Bíblia, né? Sempre é em nome da Bíblia, sempre é por um bem pessoal, particular, né? Então,
a Bíblia mais mata do que salva. É pior ainda para quem conhece ela e não pratica, como esse religioso que era o rico, né, que ele conhecia Abraão, ele conhecia a Bíblia, né, tanto ele quanto os irmãos dele também eram religiosos, né. Então, por fim, né, aqui prova que ninguém que diga que foi ao inferno ou ao céu está falando a verdade, né? Porque ele diz aqui no 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite, né? Então, isso aqui é uma prova cabal de que Deus não interfere, né, fora da sua justiça, né? Moisés e os profetas aqui era a Bíblia que eles tinham na época deles, que era o Antigo Testamento, a primeira Bíblia. Hoje nós temos a nossa. E o que acontece também essa aqui já é a interferência de Deus, a palavra, né? Então não tem sinais místicos, né? Não tem privilégio para pessoas que dizem que foi no céu ou que foi no inferno, né? E viu isso, viu aquilo, né? Isso não existe. Deus jamais privilegiaria alguém, né, com esse tipo de interferência, né? Então, o que nós temos hoje, né? Tem até Cristo dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João Batista e de lá para cá é anunciado o reino, né? Então nós temos o Evangelho, temos a palavra e é tudo que nós precisamos, né? A Bíblia ainda diz, mentiroso o homem, verdadeiro Deus, segundo o que está escrito, né? Então não tem interferência de Deus que leva alguém para mostrar como que é o inferno ou para mostrar como que é o céu, né, para uns ou para outros, né? Isso aí seria Deus privilegiar uns e outros não, seria até uma acepção, né? Então isso não existe. Então o que nós temos na questão aqui que nós vemos, né, que o rico ele tinha consciência, né? Ele estava vivendo um holograma, né, a rehologramação na mente dele, e ele estava vendo o erro dele, que foi sempre, todo dia, passar por Lázaro, né, pelo pobre, e não fazer nada. E nós vemos aqui Lázaro, que era o pobre, sendo consolado, né? Ele não estava tendo consciência de nada. Você vê que o rico via o Lázaro em posição de descanso, mas o Lázaro já não via o rico. Não houve uma conversa entre o rico e o Lázaro, né? Porque essa conversa também é tipológica, ela não vai existir. Então, a consciência aqui de quem morre, que nós vemos nesse texto, é de quem se perde, né? O erro que a pessoa fez, né? O pecado dessa pessoa, que seria o mal que ela praticou e não fez o bem, vai estar passando, né? O erro dele ali foi Lázaro, então ele via Lázaro na sua mente, né? E aquilo ali atormentava ele. Então o fogo ali, né, que é tipológico, ele estava sendo atormentado na mente, e esse tormento era vivo, como que de um fogo, né? Então hoje, por exemplo, você vê 70% dos bens, né, que Deus deixou, que Deus deu, né, que é aqui no pouco, na terra, está nas mãos dos judeus, 20% está na mão dos protestantes, né, e dos protestantes e pentecostais e neopentecostais, 20%, e 5% está na mão do califado, né, que é os muçulmanos, né, o Alcorão, que é a tradução abraâmica, e outros 1% está na mão dos pessoal, né, dos mormons, né, Testemunho de Jeová nos Estados Unidos, né, os pagãos, os hereges, os samaritanos, né, sempre foram uma classe mais desvalorizada, mais pobre, né. Então aí por aí você já vê uma comparação, né, do mundo em que vivemos, dessa dualidade, né, rico e Lázaro. Sempre as pessoas que têm a Bíblia, né, são os mais ricos, né.
Estados Unidos é um país Bíblia, né? Você vai ver a Rússia também, Bíblia, né? Ainda é mais conservadora ainda, né? Ou seja, aqui nós temos os Estados Unidos, né? A vida inteira, que é um país Bíblia, olhando para a miséria, para a fome da África. Tem o México do lado, né? E não faz nada, né? Então, essa representação não é apenas, né, uma visão de rico e Lázaro assim próximo, mas de nações também, né? Cidade, bairros, né? Então, a consciência de você, né, que está assistindo este vídeo, né, onde a tua consciência diz que você vai estar se você morrer hoje, né? Você já pensou nisso? Então fica aí uma reflexão, né, uma interpretação desse texto. E é esse o vídeo, né? Eu espero que tenha elucidado, né? Então nós vamos estar voltando talvez aí semana que vem com mais um vídeo, né? E eu vou falar a respeito de pecado, tá? Ninguém sabe, basicamente ninguém. Quando eu falo ninguém, eu não quero dizer todo mundo, tá? Apenas uma figura de linguagem, né? E Jesus utilizava muito essa linguagem. A maioria, né, que eu quero dizer, não tem noção do que é pecado, então eu vou estar trazendo uma elucidação no hebraico a respeito desse tema, né? E eu creio que vai ajudar muita gente, né? A vida das pessoas que assistirem este vídeo vai mudar, né? Porque ninguém sabe ao certo a questão do pecado, né? Cada um acha que pecado é uma coisa só, não tem diferença, né? Então a gente vai estar trazendo isso, né? Se elucidou, se ajudou em alguma coisa, né? Você pode estar ajudando nesse trabalho que nós estamos começando e divulgar, compartilhar, mandar esse vídeo, né? O link para os seus amigos, né? Postar nos grupos, e eu espero, né, que tenha ajudado de alguma forma, né? Desde já eu agradeço, né? E vou ficando por aqui, ok?